Então vamos lá, pessoal. Migrando de equilíbrio de ponto material para equilíbrio de corpo extenso. Equilíbrio de corpo extenso. Já devo documentado com vocês que no equilíbrio de corpo extenso não é uma só condição de equilíbrio, e sim duas condições de equilíbrio. A primeira condição de equilíbrio se mantém. A força resultante tem que ser igual a... Só que um objeto, quando empurrado para cima e para baixo ao mesmo tempo, com a mesma força, a resultante dele é zero. Só que se eu faço isso pelas extremidades do objeto, ele sai girando. Portanto, para que ele esteja em equilíbrio, além de a força resultante ser zero, o momento resultante tem que ser zero. E é essa segunda equação que pode nos dar uma certa dor de cabeça. Te mostrei como é que se calcula o momento de uma força? Para calcular o momento de uma força é simples pra caramba, né? É só pegar o valor da força e multiplicar pelo braço de alavanca, é o nome técnico que se dá para aquela distância. Só te pergunto um detalhe. Eu te mostrei o que acontece quando a força é oblíqua? Te mostrei uma situação como essa? Então vamos lá. Coisa nova então. Novo. Tem uma barrinha, sei lá, com 3 metros de comprimento. Faço uma força de 40 newtons, só que um ângulo de 30 graus com a horizontal. O que eu posso fazer com essa força aí? Eu posso decompor. Ao decompor essa força, uma parcela dela a gente chamaria de Fx e uma outra parcela dela eu chamaria de Fy. Eu te pergunto, qual dessas parcelas faz a barra girar em torno do ponto O? Com certeza, se eu quiser um momento da força, F, eu não vou usar ela toda para gerar momento, vai ser só o Fy vezes o braço da alavanca. Como é que se calcula Fy? É F vezes seno, parabéns garoto. Como a força é 40 e o seno de 30 é 0,5, eu descubro que Fy é 20 newtons. E aí sim faço 20 vezes 3. Portanto, 60 Nm. Então, primeiro detalhezinho novo. Cuidado, não vai decorar que o momento é força vezes distância e sair multiplicando qualquer força por qualquer distância. A força que tu vai usar para calcular o momento deve ser perpendicular ao braço da alavanca. Por isso que eu não usei o Fx. Pensem, né? Se eu puxo uma barra, ela gira em torno desse ponto? Não, só se eu empurrar ela para cima para ela girar. Então, primeiro cuidado. Não devo ter te falado não do teorema de Varignon. Teorema de Varignon. Para os mais íntimos pode ser Varignon. O que diz o teorema de Varignon? O negócio é o seguinte. Se eu tiver uma barra com um ponto de giro, só que tiver várias forças atuando nessa barra, força 1, força 2, força 3, imaginem vocês que a gente conhece cada uma dessas forças. Uma tem 10 newtons, outra 20, outra 30, e eu conheço essas distâncias também, 1 metro, tudo 1 metro para ficar bem bonito. A ideia é como calcular o momento resultante. Como calcular o momento resultante? O teorema de Varignon diz que o momento resultante é a soma dos momentos de cada força. Mas cuidado, momento tem sentido. Se uma das forças giram a barra num sentido e outras forças giram a barra no outro sentido, eu vou ter que denominar umas como positivo e outras como negativo. Isso é pessoal. Eu, particularmente, quando eu vou fazer essa brincadeira, eu sempre digo que o que gira no sentido anti-horário é positivo. Mas é muito pessoal, podia ser o contrário. Nesse caso específico, a força 1 vai girar no sentido negativo, concorda comigo? Teria que ter um menos ali. A força 2 gira no sentido positivo e a força 3 no sentido negativo também. Então, a título de exemplo,
o momento resultante fica igual a força-distância, força-distância, força-distância. Isso é que é o teorema de Varignon. Nos permite calcular o momento resultante. 20 vezes 1, quero ver quem está ligado. Vai! 10 vezes 2, 1 mais 1 na matemática profunda é 2. Vamos? 30 vezes 3, está ligado. O momento resultante ficou menos 20, mais 20, menos 90. Cancelou os momentos de 1 e de 2. Ficamos com menos 90 Nm de momento resultante. O fato de momento resultante dar negativo me permite concluir que a barra gira no sentido horário e não no sentido anti-horário que eu tenha determinado como positivo. Se o aluno lembra dessas condições de equilíbrio do corpo extenso e sabe como calcular momentos, seja em situações um pouquinho mais delicadas, seja quando tem várias forças atuando, aí ele já está apto a resolver problemas de equilíbrio de corpo extenso. Vou fazer um exemplozinho e aí passo um exercíciozinho para te poder praticar. Não se esqueça, meus amigos, se tu não praticar, eu não posso te ajudar mesmo. Se tu praticar, eu garanto que em algum momento tu vai aprender. Agora, sem a prática, é quase impossível se dar bem em física. Então, olha só. Exemplo clássico. Exemplo clássico de equilíbrio de corpo extenso. Tem uma barra de 10 metros de comprimento. Essa barra tem uma massa de 30 quilos. E eu boto um corpo de 20 quilos a 2 metros da extremidade da barra. Esta barra está apoiada no ponto A e no ponto B. Então essa distância aqui eu disse que era 2 metros. Determine a reação nos apoios, seria a pergunta. Determine as reações nos apoios A e B. O negócio é o seguinte, pega a tua barrinha, desenha ela sem os apoios e desenhe todas as forças que atuam na barra. Tem a força FA, tem a força FB, tem o peso dela atuando bem no centro dela, já que ela é uma barra homogênea, e vai ter a força daquele pezinho de 20 quilos atuando aqui assim, que eu vou chamar de força F. Observe então que tudo começou com um diagrama de corpo livre. Tudo começou mais uma vez com um diagrama de corpo livre. Nós sabemos que a força resultante tem que ser zero. Mas uma dica preciosa, quando tu for resolver problema de equilíbrio de corpo extenso, é começar pela equação do momento. Sempre comece escrevendo momento resultante igual a zero. Como o momento exige um braço de alavanca, uma distância, tu é que vai selecionar onde é que é esse ponto de giro, esse ponto de referência. Eu recomendo também, para economizar tempo, que tu escolha como ponto de giro o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Como a força FA é desconhecida, eu vou usar o ponto A como ponto de referência. E não se esqueçam que tem momento positivo e momento negativo, e é tu que decide. Para não ficar filosofando, eu sempre decido que o sentido anti-horário é positivo. Como existem 4 forças atuando no objeto, vão ter 4 momentos. O momento da força FA, o momento da força F, o momento do peso e o momento da força FB. E eles somados têm que dar zero para que a barra esteja em equilíbrio. A força FA, tu acha que gera um momento positivo ou negativo? Pois é, não sei, eu não sei. A força F, negativo. A força P, negativo. E a força FB? Tá vendo que eu estou segurando no ponto de giro para definir os sentidos, tá? Momento, o que é momento? É força vezes braço de alavanca. Momento é força vezes braço de alavanca. Força, braço de alavanca. Ai meu Deus, força, braço de alavanca. Quando tu tiver
é fera já, tu vai acabar já começando escrevendo essa equação aqui já, força, distância, força, distância, força, distância. Aí não vai ser tão doloroso. Força A eu não sei quanto é. Qual é a distância da força A até o ponto A? 0, por isso que não girava. A força F dá para descobrir, né? Porque é o peso do cara que tem 20 quilos. 20 vezes 10 na matemática profunda, 200 newtons. Qual é o braço de alavanca da força F? 2. O peso da barra, quanto é o peso da barra? 30 vezes 10 na matemática profunda, 300 newtons o peso da barra. E qual é o braço de alavanca? 5, né? Porque como a barra é homogênea, o peso tem que estar bem no meio dela. Isso é perigoso. Show. Mas a força B eu não sei. E qual é o braço de alavanca da força B até o ponto de giro? É o 10 metros, que é a barra toda mesmo. Isso tem que dar igual a 0. Observe que na equação só falta o FB. Então nós vamos poder descobrir a reação no apoio B. Isso aqui zerou. Menos 400, menos 1.500, mais 10 FB igual a 0. 10 FB é igual a menos 1.900, passa para o outro lado, mais 1.900, está multiplicando, passou dividindo, 190 newtons a reação no apoio B. Se eu não tivesse o que fazer, eu poderia montar a equação do momento e usar como ponto de giro o ponto B. Assim eu descobriria a força FA. Mas muito mais prático do que montar uma equação do momento é montar uma equação da força resultante igual a 0. Olha como é mais prático. Como a força resultante é igual a 0, o que é para cima é positivo. Quais são as forças para cima? FA e FB. Quem são as forças para baixo? F e P. Isso tudo tem que dar? FA eu não sei quanto é. FB eu acabei de calcular, 190. O F é 200. E o P, 300. Isso tem que dar 0. FA é igual 190 menos 200 dá menos 10. Com menos 300, menos 310. E menos passa mais. Eu perguntaria, por que o apoio A está sustentando mais peso, está tendo que fazer mais força do que o apoio B? Claro, né? Se não tivesse o peso esses 20 quilos, seria 150 quilos para cada um. 150 newtons, perdão, para cada um. Mas como tem aqueles 200 newtons extra e está mais próximo do apoio A, ele vai arcar com as consequências, vai fazer mais força. Concordam? Se tivesse dado algo que não, né, fosse condizente com essa realidade, eu mostraria que eu errei. Professor, tu só pode explicar de novo porque a distância lá no peso é 5 também. Claro, meu querido. Essa barra ela é dita homogênea, ou seja, se eu tenho um material que é homogêneo, para equilibrá-lo eu seguraria ele bem no meio, né? Eu poderia ter uma madeira, por exemplo, um tronco de árvore, que é mais grosso de um lado e mais fino do outro. Aí o centro de gravidade dele não estaria bem no meio. Certo? Exatamente. Então assim, se te falarem que uma barra lá tem uma massa tal, tu pode já desenhar o peso dela bem no meio dela, porque a gente tem que considerar que ela é homogênea, para que seja resolutível o problema. A não ser que o cara fale, uma barra não homogênea tem o seu centro de gravidade a 2/3 do seu comprimento. Aí tu colocaria o peso no lugar que ele disse. Tá? Então, eu coloquei o peso bem no meio, porque eu tinha que supor que essa barra de 30 quilos era homogênea. Ou seja, cada parte dela tinha uma mesma quantidade de massa. Então, o ponto de equilíbrio, ou centro de gravidade, vai ser bem o centro geométrico dela, bem no meio. Tá? É importante saber disso, então. O peso só foi bem no meio da barra porque ela era uma peça homogênea. Certo? Senão não ocorreria aquilo. A observação do colega é extremamente justa. Que beleza! Anota aí o teu. Anota aí, essa tarefa que eu vou passar é a tarefa mínima. A tarefa mínima. E quem não faz, tu sabe, né? Vai pro inferno, já te falei, né? Inferno vivido na terra, que é o pior deles. Então, ó, anota aí a tarefa extra. Barrinha homogênea. Apoio A e B.
uma massa de 40 quilogramas, só que eu tenho dois objetos sobre a barra. Um objeto de 5 quilogramas e um outro objeto de 10 quilogramas. Um objeto está a 1 metro da extremidade e o outro objeto está a meio metro. Sabendo que a barra tem 3 metros de comprimento, determine a força no apoio A e a força no apoio B. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Alguém tem que copiar e me mostrar isso na aula passada. 1 metro, meio metro, 40 quilogramas é a massa da barra. Esta barra é homogênea. Se ela não fosse homogênea, não daria para a gente resolver o probleminha. Vocês podem me lembrar também que eu fotografei quando eu era isso. Eu? Não usem drogas e preservativos, é claro.